palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender. Expressa a minha gratidão. Fez tudo por mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração, venho adorar. Minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Salvador, recebe a minha adoração, recebe a minha
se não é o Senhor que estiver ao nosso lado. Se não for a bondade, a fidelidade do Senhor, que esteve, está e estará conosco todos os dias, todas as manhãs. Dia 28/10/2025, são 7h23 da manhã. Graças a Deus que nós chegamos até aqui. Nós não conseguimos chegar até aqui por força própria, mas chegamos porque o Senhor nos trouxe até aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, a sua vida, nesta manhã de terça-feira, a última terça-feira do mês de outubro, onde daqui a pouco nós não vamos passar mais pelo dia 28/10/2025, porque na virada do relógio, no último segundo desse dia, iniciando o dia 29, o dia 28 vai ficar para trás. E é motivo de nós, diante daquilo que Deus tem nos proporcionado, termos um momento de gratidão, de louvor ao nosso Deus, porque tudo vem dele, é para ele e através dele. Em nome de Jesus. Vamos começar orando e agradecendo aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos fortalecido nesta manhã de terça-feira. Senhor, soberano, santo, poderoso Deus, o Senhor que está sentado no mais alto e sublime trono, sendo soberano sobre tudo e todos, que contempla, Deus, na coletividade do teu povo, mas também na individualidade de cada um. E aqui estamos mais uma vez, Deus. Chegamos aqui, estamos aqui, não por méritos de nossas forças, nossa mente, nosso conhecimento, nossos esforços, mas tão somente porque o Senhor, Pai, permitiu chegarmos até aqui. Louvamos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, por nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pelo café da manhã, eu creio que não há nada melhor que levantar pela manhã e tomar um café. Alimento, café é alimento. É uma bebida gostosa, mas ele é um alimento saudável. E quando é feito de uma forma certa, traz benefícios. Mas eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, a voz do Senhor, nesta manhã. Para isso, eu quero ler o Salmo 124, salmo muito conhecido, que eu amo esse salmo, e não tem um final de mês, início de mês seguinte, que eu não me recordo desse salmo. É um salmo de Davi, que ele relata que Deus é o seu protetor e o seu libertador. O salmo diz assim: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que não diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergidos e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teria passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor,
que não nos deu presa aos dentes dele. Salvou-nos a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou o laço e nós nos vemos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra. Você que está me ouvindo, você que está aí no seu carro, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, esse salmo ele fala da presença de Deus, mas também fala da fidelidade do Senhor, quando o salmista ele suplica a Deus por proteção. E esse salmo, a base dele está no versículo 1. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Aqui é um cântico de peregrinação que Davi canta e celebra, mas relembra dos livramentos que Deus fez a favor de Israel. E esse salmo, quando Davi escreve, ele está escrevendo para relembrar o povo que sem o Senhor eles não teriam vencido batalhas, conquistados territórios, mas seriam destruídos e engolidos pelo inimigo. Esse salmo também é uma confissão pública de que a vitória e toda a proteção vem exclusivamente do Senhor. Nada da força humana. Esse salmo também, salmo de Davi, é um hino de gratidão, de fé, de dependência, que aponta os cuidados do Senhor sobre seu povo, desde a época do Davi até os nossos dias. Davi começa dizendo: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. E nós podemos dizer também ao longo do nosso mês, da nossa semana, do nosso ano, se não fosse o Senhor, se não fora o Senhor que estivesse ao lado das nossas enfermidades. Quantas vezes a doença ameaçou a paz do nosso lar? Quantas vezes a doença ameaçou a esperança da nossa vida? Mas o Senhor, o Deus de Davi, o Deus soberano, sustentou a nossa vida, alimentou a nossa fé, fortaleceu a nossa alma e muitas vezes trouxe cura. Davi diz que Ele, o Senhor, é que perdoa todas as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. Glória a Deus por isso. Se não fosse o Senhor que estivesse ao lado das nossas enfermidades, o que seríamos de nós? Se não fosse o Senhor que estivera ao nosso lado, ao lado das nossas crises, se não fora esse Deus que estivesse ao lado das suas crises, das nossas crises, se não for o Senhor que estivesse ao lado, quando o diálogo dentro do contexto familiar se rompe, quando o lar enfrenta as tensões relacionais, é ali que nós entendemos que o Senhor que nos ensina a perdoar, a restaurar, a amar com paciência. Se não fosse o Senhor diante das nossas crises, dos nossos relacionamentos, a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos estudos, as nossas relações dentro do ministério, não chegariam até aqui.
Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não estiver no centro da nossa casa, sendo um pilar e estrutura das relações, das nossas crises, nós não teríamos chegado aqui. Se não fora o Senhor que estivesse ao lado das nossas perdas e lutos, quantos ao longo do mês, do ano, da semana foram acometidos por perdas, por rupturas de relacionamentos, onde muitos sentem dores, profundas dores, nesses momentos. Aí que vem o consolo do bom pastor. Ele foi o consolo que o mundo não pode dar. Um ombro seguro que sustenta, que sustentou e sustentará nesse momento das perdas e dos lutos. Porque a palavra do Senhor afirma que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, do que tem o coração com dor pela perda, pela ruptura, pela morte. Se não fosse o Senhor, nós teríamos também, você que tem passado esse momento de luto, de perda, também não estaria ouvindo essa mensagem. Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, diante, ao lado, na frente, nas dificuldades financeiras. Tem momentos, irmãos, que tudo parece escasso. As portas se fecham. A crise financeira abala a estrutura familiar. E é nesse momento que o Senhor abriu portas, enviou socorro, moveu corações e proveu que Ele é o Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ah, se não fosse o Senhor ao lado das dificuldades financeiras, se não fosse o bom pastor, se não fosse o bom pastor, o Senhor é meu pastor, se não fosse o nosso pastor, tantas coisas faltariam na nossa mesa, no nosso lar, na nossa casa. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. E nós podemos dizer isso com gratidão no nosso coração. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, em meio às tentações, em meio aos pecados e às falhas que cometemos. Você que me ouve, você que está aí atento a essa reflexão, você lembra quando, em muitas vezes, nós caímos? Ou quantas vezes nós poderíamos ter caído de vez? E o amor, a graça, a bondade, o perdão nos alcançou pela graça do bom pastor, nos corrigiu e nos restaurou a comunhão. Glória a Deus por isso. Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz a palavra do Senhor. Se não for o Senhor que esteve ao seu lado nas lutas espirituais, muitos ataques viriam, dúvidas, desânimo, oposição, em redor da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida, porque o inimigo anda em redor querendo nos engolir,
mas o Espírito Santo nos manteve firme na fé e nos deu força para continuar. A palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós daquele que está no mundo. E é por isso que nós precisamos e necessitamos da confiança e da proteção do nosso Deus. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Aqui Davi reconhece que a presença de Deus é o verdadeiro motivo pelos quais ele sobreviveu. E também nós devemos reconhecer que existem muitos motivos pelos quais nós sobrevivemos até aqui. E é por isso que nós precisamos firmar na graça soberana de Deus, permanecer nela. Porque nós sabemos se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. É diante, no meio das crises, das lutas, das dificuldades, que nós devemos lembrar que a fidelidade de Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso escudo, aquele que guarda os seus, guarda o seu povo, guarda a sua família contra as forças espirituais do maligno que tentam nos abater. Queridos, nessa manhã, confie no Deus soberano. Ele é o teu protetor, Ele é o nosso protetor. A ação de Deus na dificuldade, nas lutas, precisamos entender que nós não vemos, mas a ação de Deus nas lutas e na dificuldade é real. Davi diz no versículo 2: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Quantos homens se levantaram contra nós? Na última semana, no último mês, nos últimos anos, vamos dizer assim. Queridos, a vida cristã, o homem e a mulher de Deus, ele precisa entender, eu e você precisamos entender, que nós não somos isentos de lutas. Não estamos colocados numa bolha protetiva das lutas. Mas precisamos ter certeza que Deus intervém poderosamente ali no meio das lutas em favor dos seus filhos. O que eu e você precisamos crer nesta manhã é que Deus governa soberanamente todas as coisas, inclusive nas crises, inclusive sobre a ação do nosso adversário, para o bem nosso, para o bem daqueles que amam. Sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas daqueles que amam e confiam no Senhor. Queridos, homem e mulher, você que está aí ouvindo, as dificuldades não são sinais de ausência de Deus. Lembre-se disso. As lutas, as crises não significam que Deus está ausente, mas uma oportunidade para vermos a sua providência e ação. E é por isso que nós devemos confiar, descansar e esperar que Ele está ao nosso lado. Devemos, acima de tudo, ser grato pela presença dEle
ao nosso lado todos os dias. O versículo 6 diz: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Bendito o Senhor, aleluia. Davi aqui exalta a bondade de Deus, que livrou o seu povo da destruição certa. E nós devemos dizer: bendito seja o Senhor, que nos livrou das crises, das dificuldades, das enfermidades, da queda. Um coração grato, irmãos, reconhece que cada livramento é expressão da misericórdia do Senhor. A palavra de Deus afirma isso, né? As misericórdias do Senhor são causas de não sermos consumidos. É por isso que nós devemos cultivar a gratidão todos os dias, reconhecendo que tudo que temos e somos vem do Senhor. Ele é a fonte da vida, da provisão, do sustento. Gostaria que você refletisse nesta manhã. Saiba, e a Bíblia assim afirma: Deus está conosco nos momentos de perigo. Quando eu penso que às vezes fui poupado, percebo que o Senhor esteve ao meu lado, mesmo quando eu não percebia. Pense comigo nesta manhã. A nossa vida está nas mãos do Deus soberano, todo-poderoso. Nada foge ao controle do Senhor. Mesmo as tempestades mais intensas, mais agudas, mais angustiantes, têm um propósito redentor. Em vez de reclamarmos das circunstâncias, precisamos reconhecer o cuidado de Deus que sustenta a cada dia. Eu quero te encorajar essa manhã. Lembre-se, se o Senhor não estivesse ao seu lado, você não teria chegado nesse dia 28/10. Mas Ele esteve. E Ele continua ao seu lado hoje. As águas, as tempestades podem rugir, o inimigo pode se levantar, mas o Deus fiel, o nosso Deus é fiel, soberano e presente. Saiba que em Cristo temos fé que vence o medo, esperança que não se abala e amor que nunca se falha. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Vamos agradecer e suplicar a presença do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado porque sempre estivesse ao nosso lado. Comigo, com esse homem, com essa mulher que está ouvindo essa mensagem. Mesmo quando não entendemos as circunstâncias, as lutas, os caminhos, Tua mão nos mostra e nos sustenta, e Tua graça nos ampara. Ensina-nos nesta manhã a confiar mais, a agradecer mais, a amar mais, lembrando que Tu és o nosso refúgio todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom pastor, chegamos até aqui. Pela bondade e fidelidade que só Ele pode nos conceder. Vamos ouvir uma canção que fala que te agradeço? E depois nós voltaremos para
agradecer o Senhor. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. É motivo sim de agradecermos. Sempre agradecer. Agradecemos porque nós temos um Deus que cuida de nós, que sempre esteve, sempre está e sempre estará ao nosso lado. Que a graça, a bondade do Senhor alcance seu coração no dia 28/10/2025. Que você tenha um dia abençoado na presença do eterno, maravilhoso Deus. E assim, nós estamos terminando mais uma vez esse momento de estar com Jesus, estar refletindo a respeito das primeiras horas do nosso dia, para assim descansar, confiar e ter a certeza que Ele está presente conosco. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua manhã, em nome de Jesus. Vamos terminar adorando o Senhor? Então, em nome de Jesus, que a graça, a bondade e a fidelidade do Senhor seja contigo. Tenha o coração grato. A palavra gratidão tem como um dos seus significados reconhecimento. Há um salmo que fala que aquele que oferece a sua gratidão ao Senhor como sacrifício, honra ao Senhor. É isso que eu quero oferecer ao meu Deus nessa noite, a minha gratidão. Estou tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, tão grata ao Senhor. E eu queria expressar isso a Deus, né? Minha gratidão. E eu cantei essa canção, é uma canção muito simples, fácil de aprender, que expressa a minha gratidão a Deus. Fez tudo por mim, Senhor. Minha maior alegria, meu maior amor, meu tesouro, minha paz. Por isso eu sou grata a Ti, porque um dia me alcançaste com o Teu amor, me atraíste a Ti. Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão eu canto a Ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador.
Em gratidão eu canto a Ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a Ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Só gratidão. Só gratidão. Hoje é o dia de só agradecer. Não murmurar, não reclamar. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pela sua presença, Daiane Pontes. Deus abençoe sua vida, Daiane. Um abraço grande no Luiz, meu eterno amigo. Deus abençoe o seu lar, sua casa. E que você seja essa mulher de Deus, guerreira de Cristo Jesus. Deus abençoe, Daiane. Grande abraço. Emília da Graça, Deus abençoe, minha irmã. Grande abraço no coração. Você, sua filha, seu ministério, sua casa, sempre estará no nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Célia Aquino, ô bênção. Tudo bem por aí? Que a graça e a bondade do Senhor seja sobre sua vida, minha irmã. Vamos continuar firme com Jesus, né? Porque essa é a missão que nós temos. É perseverarmos em seguirmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Marcelene, Dona Marta, Três Corações. Deus abençoe minha esposa, a minha sogra, Dona Marta. Que Deus continue abençoando. Pastor Luiz Carlos, Deus abençoe o seu coração, meu irmão. Encha você da graça, da bondade e do nosso bom pastor sobre a sua vida, sua casa e seu lar. Vamos agradecer aqui também Moisés Pacheco, homem de Deus, pessoal que está sempre conosco aqui pelas manhãs, durante a semana. Louvado e engrandecido seja o Senhor pela vida de cada um de vocês. Luísa Miranda, ô bênção. Deus abençoe, minha irmã. Deus fortaleça o seu coração. Encha você da graça, da bondade, do refrigério. Ô, minha irmã, glória a Deus pela sua vida. Que Deus dê toda a força que a irmã precisa aí para continuar a lutando. Depois de tantas lutas que passou, que eu sei que passou. E se não fosse o Senhor que estivesse ao lado da nossa irmã Luísa, diante das lutas, dos lutos e das dificuldades, ela também não teria chegado aqui. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe vocês todos. Aquele que está no seu carro, minha irmã Josilene, minha irmã Joelma, todos estão aqui agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito. Glória a Deus por isso. E nós encerraremos nesta manhã, lembrando que todos nós precisamos entender. Se você chegou agora, ou você não entendeu o recado do Senhor esta manhã, lembre-se, se não fora o Senhor que estivesse ao lado de todas as crises,
nós não teríamos chegado até aqui. Se não for o Senhor que esteve ao seu lado, nas perdas, nos lutos, você não teria chegado até aqui. Se não for o Senhor que esteve ao seu lado, nas dificuldades financeiras, você não tinha chegado até aqui. E ainda mais, se não for o Senhor que esteve ao seu lado, no meio das tentações, das suas quedas, dos seus pecados, você não teria chegado até aqui. Se não for o Senhor que esteve ao seu lado nas lutas espirituais, nas tentações do nosso adversário, você não teria chegado até aqui. E é por isso que você precisa confiar nele, que ele te protege, ele é o bom pastor, ele é por nós, ele é o tempo todo presente sobre as nossas vidas. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa as lutas, as dificuldades, ao nosso adversário, as crises. Não deixe de refletir nesta manhã. Deus está com você. A sua vida está nas mãos do soberano Deus. E Ele te chama, não para recompensá-lo com bens materiais, ouro e prata, não, porque Ele é dono de todas as coisas. Ele nos chama nessa manhã para termos um coração grato, agradecido por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus, que Deus abençoe, Deus fortaleça o seu coração, a sua vida, a sua casa, o seu lar, em nome de Jesus. E eu encerro essa live, esse momento, agradecendo a todos vocês que estão aí, mas assim também em forma de canção, agradecendo a Deus mais uma vez por tudo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Tenha um bom dia na presença do eterno, soberano, poderoso Deus. Até amanhã, em nome de Jesus.